Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando do tabernáculo, dentro do tabernáculo a arca, dentro da arca os itens que nela foram colocados, e nós estamos falando agora da vara de Arão que floresceu. Nós já estudamos uma boa parte no vídeo anterior, na aula anterior, e hoje nós vamos sequenciar apontando, para a obra do Senhor Jesus. Então nós temos aqui o texto, do ocorrido da vara de Arão. Nós já contamos o pano de fundo dessa história no vídeo anterior, e eu gostaria de ler novamente e continuar a explicação a respeito desse episódio que aponta demais, para obra de Cristo, para a eleição de Cristo e para a obra de morte e ressurreição de Cristo. Então a vara aponta para essas duas coisas, para a eleição do Senhor. O Senhor está escolhendo alguém, no caso seria Arão, no caso apontando para Cristo, e vida e ressurreição, no caso da vara que floresceu. Então aponta para essas duas coisas, a vara de Arão que floresceu. Então o capítulo 17 de Números começa assim: então falou o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os príncipes, conforme as casas de seus pais, isto é, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, escreverás o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, quando murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram cada um uma vara, para cada maioral uma vara, conforme as casas de seus pais, 12 varas. A vara de Arão estava entre suas varas. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Então olha só, nós estamos lendo aqui, o fato de Deus vai mostrar quem ele está escolhendo. Então nós vemos que é uma briga de cabeças, para quem quer ser o cabeça, certo? É uma briga para ver quem vai ser o escolhido para ministrar no templo do Senhor. Ou seja, até hoje existe essa briga, a briga de querer ser o cabeça. As religiões têm seus cabeças, e as religiões escolhem homens e dão a esses homens a autoridade. Elas elegem esses homens como autoridade, e eles passam a ser cabeça dessas religiões. Inclusive o cristianismo também tem entrado por esse viés de fazer de homens seus cabeças, quando a palavra diz que nós só temos um cabeça, e esse cabeça é o Senhor Jesus. Então veja, são as 13 varas, 12 varas porque são as 12 contadas José como Manassés e Efraim, e a de Arão pela tribo de Levi. Então dá 13 varas, certo? Então o Senhor vai escolher a 13ª vara. Então nós vamos começar daqui, Isso aponta, que a escolha de Deus, ela não está entre os filhos dos homens, no caso representando pelos filhos de Israel, pelas 12 tribos, pelos seus maiorais, pelos seus prefeitos. Mas a escolha de Deus está na 13ª, porque a escolha de Deus para ser o cabeça de todas as coisas não está entre os homens, assim como não estava entre as 12 varas do povo de Israel. A escolha de Deus está em Cristo, certo? Então nós começamos daqui, por isso que Deus diz: coloca a vara de Arão também, aí, para ser ela a escolhida. Então veja, que foi feito o desafio: vocês tragam as varas aqui, coloque o nome
dos cabeças das tribos nessas varas. Veja que é uma briga por ser cabeça, certo? Essa briga por ser cabeça, essa briga por ser autoridade, essa briga por ser a cabeça de um corpo. E o Senhor escolheu o cabeça que ministraria diante dele, né? Então, eles obedeceram a ordem de Moisés, cada tribo trouxe a sua vara, com o nome do seu maioral, do seu prefeito, do seu representante. E o versículo 10 diz que Moisés colocou as varas, não, o versículo 7, desculpa, diz que Moisés colocou as varas na tenda, certo? E aí diz que foi colocado na tenda. E o versículo de número 7 diz também que foi colocado diante do testemunho, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que essas varas foram colocadas no Santo dos Santos, né? Porque estavam diante do testemunho, o testemunho estava dentro da arca já, que as duas tábuas da lei de Moisés. Então, diante da arca, ou dentro da arca, o fato é que foi no Santo dos Santos. Se foi diante da arca ou dentro da arca, isso aí nós já não vamos saber, né? É um mistério, certo? Isso está apontando que a eleição de Deus, ela é decidida no tabernáculo, certo? Ou seja, na vida da igreja. Isso serve até para nós, né? Que nós queremos às vezes escolher líderes pelo nosso gosto, por amizades, por capacitações naturais, por habilitações, por intelectualidade, por dons naturais, mas a escolha de Deus está na vida da igreja. O tabernáculo aqui aponta para a vida da igreja, certo? Então as escolhas de Deus para a gente exercer as funções ministeriais no corpo de Cristo, elas são escolhidas dentro da vida da igreja, não fora da vida da igreja. Não... Quando eu me converti, nós tínhamos a intenção de pensar assim: poxa, se aquele cantor do mundo cantasse para Deus, se aquele fulano falasse para Deus. Não, Deus, ele escolhe na vida da igreja. Então, a escolha de Deus sempre é dentro da vida da igreja. Quem está fora da vida da igreja não vai ser escolhido. Pode até dizer que é um cabeça, mas é um cabeça sem vida e sem ressurreição, porque esses 12 estavam se candidatando a ser cabeça, mas só um, né, que é a 13ª vara, que é a de Arão, teria vida e ressurreição. O que o Senhor escolhe, o Senhor reveste de vida e ressurreição. As pessoas que são escolhidas pelos homens, elas não possuem vida e nem ressurreição. Elas não podem gerar vida, elas não podem gerar ressurreição, porque na verdade elas não receberam vida e ressurreição. Mas a que o Senhor escolhe gera, proporciona vida e ressurreição. E diz aqui que a escolha de Deus, Moisés colocou essas 13 varas ali, né, diante da arca ou dentro da arca, no Santo dos Santos. Isso quer dizer que a escolha de Deus está primeiro na vida da igreja e segundo no Santo dos Santos, ou seja, está na vida plena do Espírito, porque o Santo dos Santos fala da vida no Espírito, certo? De viver em Espírito, de viver ligado a Cristo. Então a escolha de Deus passa por estar diante da arca, a pessoa de Cristo, certo? No Santo dos Santos, que é o ambiente de andar no Espírito. Aquelas tábuas, aquelas varas todas eram varas mortas e estavam ali para receber vida e ressurreição. E só uma receberia, a que Deus escolhesse. Então veja como que aponta para eleição. E essa eleição passa por vida da igreja para nós, trazendo para a igreja, né? A vida da igreja, nós precisamos estar na vida da igreja. Ah, mas a vida da igreja tem um monte de defeito. A igreja a vida da igreja é uma vida cheia de defeitos, sim. Porque é aqui que Deus ensina as pessoas a amar, a perdoar, a liberar perdão, a ter autoridade, a ter submissão, a ser humilde, a aprender a viver a vida de Deus. E essa vida de Deus, ela deve ser vivida lá no Santo dos Santos, né? No Espírito, diante do próprio Cristo. E aí o versículo 8 diz que Moisés fez isso e no dia seguinte, né, Moisés entrou na tenda do testemunho. Então essas varas, essas 13 varas ficaram um dia ali, né, diante da arca ou dentro da arca, certo? Um dia. Olha só, então teve um tempo para que Deus pudesse fazer essa escolha. Foi um dia. Isso aponta para o Senhor Jesus,
né, que o Senhor Jesus, ele ficou 3 dias para ressuscitar, certo? O Senhor ficou 3 dias diante de Deus para trazer, para voltar à vida novamente. Moisés, certo? Ele entrou na tenda. Então Moisés é a testemunha escolhida de Deus, né? E Moisés, ele vai, só ele pode entrar no Santo dos Santos, né? O sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, mas o que dá a entender é que Moisés, ele podia entrar a todo tempo, porque ele é um tipo de Cristo, e ele também está fazendo tipificação do próprio Espírito Santo, porque Moisés, ele é a testemunha de Deus, e ele aponta para o Espírito Santo, né? Ou seja, quem vai trazer a vida à vara, certo? É o Espírito Santo. Quem trouxe vida a Cristo dos mortos? O Espírito de Deus. Romanos 8:11. Então, quando Moisés entrou ali no Santo dos Santos, diante de Deus, e para verificar, ele está apontando para o Espírito Santo. E aí quando Moisés entrou ali na tenda, a vara de Arão pela casa de Levi. Então Deus já deixou claro que a vara de Arão pela tribo de Levi estava diferente das outras varas, certo? Então Deus escolheu, né? Deus escolheu não dentro das 12 tribos, Deus escolheu a 13ª, que aponta para o Senhor Jesus, certo? Então essa vara, que é a vara de Arão, como que Moisés soube que ela foi, no caso, escolhida? Porque ela produziu flores, ela brotou renovos, né? E ela deu amêndoas. Então olha só, que ela produziu, ela floresceu primeiro, em primeiro lugar floresceu, em segundo produziu, em terceiro está escrito aqui no versículo 8, ela brotou renovos, e em quarto ela deu amêndoas. Então olha só, 4 manifestações sobre a vara de Arão para apontar que Deus estava escolhendo Arão. Todas morreram, todas estavam mortas, essas varas, nenhuma tinha vida, nenhuma tinha flores, nenhuma produziu flores, nenhuma brotou renovos, nada, nenhuma deu fruto, todas chegaram mortas ali. Mas a de Arão, ela recebeu as 4 manifestações de vida e ressurreição. Recebeu as 4 manifestações de vida e ressurreição. Então ela floresceu, ela germinou, ela teve vida, ela chegou ali morta, mas ela recebeu vida. Então isso fala do Senhor Jesus. Todos morreram, até o próprio Jesus morreu, certo? Mas quem vai ser o cabeça? O cabeça vai ser aquele que chega diante de Deus e recebe vida. Então Cristo, ele teve vida. Isso aponta para nós também, que diz lá em Efésios 2:5, e nos vivificou juntamente com ele. Ou seja, nós éramos como essas varas mortas, e por nós estarmos em Cristo, nós germinamos e demos vida à vida que fica. Veio vida que fica em Cristo primeiro, ele é as primícias da ressurreição, ele é o primogênito dentre os mortos, né? O Senhor Jesus, e nós recebemos do que ele recebeu. Nós somos eleitos na eleição que ele foi eleito, certo? Então a primeira manifestação de escolha de Deus é germinar, é ter vida, é receber vida, vivificação, certo? É nascer de Deus, é nascer novamente, é nascer de novo. Então Cristo é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos, certo? A vara de Arão estava apontando para Cristo e produziu flores. Olha só, então ela produziu, essa vara, ela produziu flores, e a flor aqui aponta para a vida, né? Para a beleza, para a abundância. Veja que a palavra diz que Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. O Senhor provou a nossa morte
e entrou na presença de Deus com a nossa morte. Ele recebeu vida, e ele recebeu tanta vida que ele recebeu beleza, abundância. Ele se tornou abundante em vida. Isso aponta para o Senhor Jesus. Isso aponta para nós que estamos nele, que recebemos vida abundante. Então a segunda manifestação da escolha de Deus, da eleição de Deus, é florescer, é beleza, é ter vida com abundância, certo? É ter o fruto do Espírito. Olha só. Terceiro, brotou renovos, folhas. As folhas vieram à tona novamente. Ou seja, as folhas, que é a terceira manifestação de eleição de Deus, aponta para a ressurreição. Se florescer e produzir flores aponta para a vida, certo? Brotar renovos, folhas, aponta para a ressurreição. Aquela vara chegou morta ali diante do Santo dos Santos, recebeu força e saúde e teve de volta mais uma vez folhas, ou seja, isso aponta para a ressurreição. Então aquela vara chegou morta, recebeu vida e ressuscitou. Cristo morreu, recebeu vida e ressuscitou. O escolhido de Deus é aquele que morreu. O escolhido de Deus, ele morreu, ele recebeu vida e ele ressuscitou. Isso então, a vara de Arão está apontando para Cristo, e nós, através de Cristo, recebemos vida e ressurreição. Foi o que Jesus disse em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós recebemos vida, Efésios 2:5. Nós recebemos ressurreição, Efésios 2:6. Então veja que os estágios da escolha de Deus passa por florescer, germinar, passa por produzir flores, vida, passa por produzir renovos, folhas, força e saúde, ressurreição, e passa pelo quarto estágio da escolha de Deus. Deu amêndoas, deu frutos. Então aquela vara chegou morta, sem vida. Um dia ela viveu, um dia ela foi um ramo, ela foi um galho, ela foi uma vara em uma árvore, mas ela foi arrancada, ela morreu. E agora ela está diante de Deus. Isso aponta para Cristo, que estava ligado no Pai. Ele foi arrancado, ele morreu e agora está diante de Deus de novo, assim como a vara de Arão estava diante da arca do testemunho. E aquela vara deu frutos, deu amêndoas. Então, que extraordinário, né? Deu amêndoas, deu alimento, deu suprimento. Então a vara que Deus escolheu chegou a dar frutos, suprimento. Olha só, o fruto fala de suprimento e de obras, né? É frutífero. Cristo se tornou não só a justiça, mas o justificador. Não só a vida, mas o Espírito vivificante. Então Cristo, ele não é apenas a justiça, ele é aquele que dá a justiça. Ele não é apenas a vida, ele é o Espírito vivificante. Ele é o que dá a vida, ele não é só a vida, ele é o que dá a vida. Ele não é só a justiça, ele é o que dá a justiça. Então ele produziu frutos. A Bíblia diz lá em Efésios 2:10 que nós somos criados em Cristo Jesus. Somos feituras de Cristo Jesus, criados nele para boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então nós em Cristo também frutificamos e também fazemos obras. Nós frutificamos com o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é paz, que é paciência, que é bondade, que é benignidade, que é mansidão, que é fidelidade, que é domínio próprio, certo? Nós frutificamos e nós também executamos obras. Porque nós cremos nele, nós fazemos as obras preparadas, as obras prontas do Senhor. Então, veja que a vara estava falando quando floresceu, quando produziu, quando brotou, quando deu amêndoas. A vara de Arão estava falando, Arão é o meu eleito. Para Israel, Deus estava deixando claro ali que aqueles outros 12 homens não eram escolhidos. E o Senhor estava deixando claro para nós que Cristo é o escolhido para ser o cabeça. Era uma eleição de cabeça aqui. E Deus usou essa
esse evento, esse acontecimento para mostrar que ele já tinha também o seu eleito para ser o cabeça de todas as coisas. Cristo não é só o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça, a autoridade de todas as coisas, de todo o universo, de todas as coisas criadas. Então, meus irmãos, como essa história ela aponta para o Novo Testamento, para a obra de Cristo, e como essa história também aponta para nós que estamos em Cristo. Porque nós agora, por estarmos em Cristo, também somos a escolha de Deus. Então, meus irmãos, aqui diz, que inchou os gomos, inchou os gomos. Glória a Deus, no versículo 8 do capítulo 17, aqui de Números, diz que inchou os gomos. Olha, a palavra diz que inchou os gomos. Isso fala que os jovens iam conquistar a terra prometida. Então veja, meus irmãos, que ter inchado aqueles gomos está falando da juventude. Olha, por que estava acontecendo aquela rebelião? A tribo de Ruben estava unida, alguns parentes até de Arão, da tribo de Levi, para poder tirar a liderança de Moisés e de Arão, porque eles estavam ali no deserto. Deus tinha dito que eles iam ficar 40 anos. Já tinha passado muitos anos e eles estavam percebendo que os seus familiares estavam morrendo ali nas areias do deserto. E eles não estavam aceitando isso, eles não queriam de forma alguma morrer no deserto, eles queriam entrar na terra prometida, mas eles tinham sido rebeldes. Aqui em Números capítulo 14. Já havia passado mais ou menos 20 anos de história aqui. Eles então quiseram fazer essa rebelião para poder entrar na terra prometida. Então, quando dizem inchou os gomos, Deus está dizendo, não, a minha palavra vai continuar se cumprindo. Eu disse que todos vocês que se rebelaram lá em Cades Barneia, e vocês inflamaram o povo, murmuraram, não creram, falaram do gigante das cidades fortificadas, não creram na promessa que eu daria a terra, vocês vão morrer e os filhos de vocês vão herdar a terra. Então o Senhor estava falando, os jovens vão conquistar a terra. Então Deus está falando aqui, de conquistar a terra, os cabelos brancos de Arão, que Deus estava escolhendo ali, quando floresceu, essas flores brancas, era a escolha de Arão, certo? E a amêndoas, está falando que a terra que esses jovens iam conquistar, certo? Era uma terra fértil, era uma terra que emana leite e mel. Então Deus está apontando para Arão, quando floresceu ali essa vara de amendoeira e essas flores brancas apontando, eu escolho Arão, e apontando para Cristo. Veja que Cristo lá em Apocalipse capítulo 1, ele tem cabelos brancos como a lã, também apontando aqui para essa mesma passagem, e amêndoas aqui para eles, apontando que os jovens iam conquistar, que essa terra era fértil, a terra que emana leite e mel. E amêndoas para nós é que Cristo é uma terra farturosa para nós. Cristo é uma terra abundante. Eu vim para que tenham vida com abundância. Cristo é uma terra frutífera. Cristo é uma terra que tem muita água. Rios de água viva fluem do nosso interior. Cristo é uma terra que tem fonte de água viva para a salvação. Cristo é uma terra que tem um pão vivo. Cristo é uma terra cheia de fartura. Cristo é o verdadeiro leite, a santidade. Cristo é o verdadeiro mel, as delícias, as doçuras da terra. Então veja que Deus está decidindo aqui o problema ali geográfico e local e temporal, que era a rebelião que eles estavam fazendo, querendo ter outros cabeças além de Moisés e Arão, e Deus estava dizendo, é Moisés, e para o sacerdócio é Arão, acabou. Deus estava dizendo que eles não iam herdar a terra, que eles iam morrer ali no deserto, que os jovens iriam. E Deus estava falando, a terra nas amêndoas é muito próspera e frutífera, e glória a Deus, e Deus estava dizendo que eles iam herdar essa terra. E para nós, está dizendo que Cristo é a escolha de Deus e que em Cristo nós temos uma terra fértil, que Cristo é esse homem da cabeça branca, certo? E que nós vamos herdar Cristo pelo espírito jovem, certo? Inchou os gomos, renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Então, ele está definindo ali para Israel, definiu em Cristo e está definindo a nossa própria vida numa passagem tão pequena, num versículo tão pequeno. Olha só que coisa extraordinária. Aqui no versículo 17 diz assim: Moisés trouxe as varas. Então Moisés foi lá diante do Santo dos Santos, porque Moisés, ele era o responsável de entrar ali nesse lugar, né? Eu estou dizendo que nessa passagem Moisés está apontando para o Espírito Santo. Moisés está dando a direção de como fazer a eleição. Quem dá a direção para fazer a eleição de Cristo e a nossa eleição em Cristo? O Espírito Santo. Então Moisés está aqui no tipo do Espírito Santo e Arão está aqui no tipo de escolha que é Cristo. Então o Espírito Santo, assim como Moisés trouxe as varas, o Espírito Santo traz à tona aquilo que está morto e a cabeça viva com a vara viva. Então traz o que é morto, ou seja, meus irmãos, tudo que é morto, o Espírito Santo mostra. Se nós queremos ser cabeça da nossa própria vida, o Espírito Santo vai mostrar: você é uma cabeça morta. Você é uma vara que sem Cristo você não dá frutos. E o Espírito Santo traz a vara à tona, revela a todos a vara que floresce, a vara que tem vida de novo, que tem ressurreição novamente. Então o Espírito Santo deixa claro. Olha só, quando Moisés traz as varas, ele está apontando para o Espírito Santo no tempo da graça, que o Espírito Santo, né, João 16, 13, 14, o Espírito Santo vai receber do que é de Cristo e vai glorificar Cristo. O Espírito Santo tem o ministério de revelar Cristo, glorificar Cristo, mostrar Cristo. Ele falará, não falará de si mesmo, falará de mim, de tudo que eu tenho, tudo que ele tem será meu, eu darei a ele. Então o Espírito Santo mostra o que é morto. O Espírito Santo mostra a religião para nós, as religiões, exclusivamente as cristãs que têm deixado o Cristo de ser o cabeça para ter outros tipos de cabeça, outros tipos de mensagens, certo? Nós temos visto muitos lugares, trocou Cristo por uma mensagem que não é a mensagem do Senhor, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de coach, uma mensagem de revelagens de futuro, de macumba, de feitiço. É uma mistura de umbanda, quimbanda com igreja, com evangelho. Nós temos visto tudo isso, os falsos profetas se levantando. Mas quando a gente vai para a vida do Espírito, quando a gente entra no Santo dos Santos, quando a gente permite que o Espírito venha, o Espírito faz como Moisés. Moisés trouxe as varas, o Espírito traz e mostra para nós todas essas mensagens mortas que não podem trazer vida e ressurreição, e mostra quem é o cabeça realmente. O cabeça é aquele que tem vida e que tem ressurreição. O cabeça é aquele que floresce, que germina e que tem a vida. É aquele que brota os renovos, as folhas e as flores. Produz flores, que é a vida, que brota as folhas novamente, ressurreição, e que dê frutos, que é a vida eterna. Então, o Senhor... Espírito Santo faz isso em nós. Então veja que o Senhor ele está apontando para que o Espírito Santo, para o ministério do Espírito Santo, revelando Jesus aqui. Então Moisés traz as varas, tomaram cada um a sua vara. Então tá lá todo mundo no outro dia, né? Esperando a eleição de Deus, esperando quem Deus vai escolher. Olha só como que eles eram malucos, né? Eles estavam na esperança que Deus podia escolher eles. Ou seja, os da tribo de Ruben, de Benjamim, de Zebulon, de Naftali, de Aser, de Gade, eles estavam na expectativa que Deus ia escolher. Podia escolher um deles. E aí vem e o Espírito Santo mostra: a minha escolha não está entre os homens. É o que o Senhor está apontando para nós. A escolha para ser cabeça da nossa vida não está entre os homens. O cabeça da nossa vida é Cristo. Nós não podemos entregar a nossa vida nas mãos de nenhum homem, certo? Nós somos ensinados por homens, nós somos ministrados por homens, nós somos conduzidos em partes por homens, mas a entrega da nossa vida não deve ser a homens. E nós não devemos nos envolver com a religião, porque é a religião que faz cabeças.
A religião tem cadeiras, cadeiras de Moisés, cadeiras de Elias, como os fariseus, e Jesus apontou isso lá em Mateus capítulo 23, o capítulo inteirinho falando das cadeiras, dos primeiros assentos, das obras dos fariseus, falando de cabeças mortas querendo produzir vida e ressurreição. Então cada um tomou a sua vara, eles reconheceram a sua ineficácia diante de Deus, eles viram que não dava para eles ser cabeça. E Deus já tinha escolhido o seu. Deus já escolheu o seu cabeça para ser o cabeça de todas as coisas. Não só o cabeça da igreja, mas o cabeça de todas as coisas. E aí o versículo 10 é assim: Deus falou. Deus vai falar a respeito da eleição. Da eleição, da vida e da ressurreição. Porque eleição, vida e ressurreição andam juntos. Eleição do eleito, que é Cristo, gerando vida e ressurreição. Quando nós estamos em Cristo, nós somos eleitos com Cristo, recebemos a vida de Cristo e passamos a ter a vida de ressurreição de Cristo. Então Deus falou, coloca a vara de Arão perante o testemunho. Então, no versículo 10 aqui, né? Eu estou lendo Números 17:10. Coloca a vara de Arão perante o testemunho. Então, se a gente for lá, por exemplo, para... vamos ver aqui. Se nós formos para Hebreus 9, no 3, que nós estamos estudando o 3 e o 4, diz assim, ó: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo chamado de o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro. Nós já explicamos o porquê que o incensário de ouro está aqui, né? E a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nele estava um vaso de ouro que continha um maná, certo? E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da lei. Então olha só, aqui está dizendo que tinha esses 3 itens, né? E aqui está falando quando foi mandado colocar, né? No versículo 10 aqui de Números 17 diz assim: coloca a vara de Arão perante o testemunho. Então seria dentro da arca, né? Se a gente ligar aqui Números 17:10 com Hebreus 9:4, nós vamos ver que perante o testemunho é dentro da arca, certo? Por isso que eu penso, né, que aqui no versículo 7 de Números 17 diz assim: Moisés colocou as varas na tenda do testemunho. Então eu penso que está se referindo que as varas foram colocadas dentro da arca, que só ficou dentro da arca um dia, essas 13 varas, e a que recebeu vida e ressurreição foi a escolhida, no caso a de Levi, né, da tribo de Levi, o Arão. E aí depois Deus falou: mas essa vara deve ser colocada lá de novo. Então eu entendo que as 13 varas foram colocadas não diante do santo da arca, mas dentro da arca, né, por causa do versículo 10 aqui. Coloca a vara de Arão perante o testemunho. Então, dentro da arca, certo? Então nós estamos vendo que dentro da arca tem vida e ressurreição, e dentro da arca tem eleição. Então nós estamos vendo pela a sombra com a realidade, que tudo isso é uma sombra que está apontando para a realidade, que é Cristo, ou seja, somente Cristo é a vara que floresceu, certo? É vida, ressurreição e eleição. A vara então fala de vida, ressurreição e eleição, certo? E a vara foi colocada dentro da arca. A arca aponta para o Senhor Jesus como homem, o Senhor Jesus encarnado. Então quem tem vida e ressurreição e eleição? O Senhor Jesus. Ele, por sua obra, ele, por seu ensino, e ele, por sua divindade, por sua pessoa, é aquele que detém em si vida e ressurreição e eleição. Então não existe nada, não existe ninguém, não existe filosofia, não existe religiosidade, não existe homens, não existe testemunhos, não existe histórias que
são eleitas, não existem histórias e pessoas que têm vida e ressurreição, porque todos morreram e estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Todos, sejam homens célebres, sejam homens que tiveram histórias extraordinárias, mas só um na história toda tem uma história que diz que ele estava ligado à amendoeira, ele foi cortado, morreu, foi colocado diante de Deus e recebeu vida e ressurreição e ressuscitou e agora está de novo diante de Deus. Veja que ele está, quando diz aqui que a vara foi colocada dentro da arca do testemunho, está dizendo que só o Senhor é eleito, só o Senhor tem vida e só o Senhor tem ressurreição. Mas essa arca aponta para a pessoa de Cristo e para a obra de Cristo no propiciatório, né? O propiciatório aponta para a obra e o propiciatório também aponta para o trono de Deus. Então isso significa dizer que no trono de Deus está a vida e ressurreição. Então o Senhor que está assentado à destra de Deus, Hebreus 1:3, de vida e ressurreição. É o Senhor que tem vida, é o Senhor que tem ressurreição, certo? Então, diante do trono de Deus hoje, tem o eleito, ele é o eleito, por ele estar dentro da arca aqui apontando, ele é o eleito que está já assentado nas mais altas alturas. O livro de Hebreus diz que ele foi feito superior, mais excelente, mais alto do que os céus, e ele é um Deus homem, um homem Deus que tem vida e ressurreição. Então no versículo 10 está dizendo assim, ó, Deus falou, coloca a vara de Arão perante o testemunho, né? Nós já estudamos agora, guarda como sinal, uma marca de quem é eleito. Qual que é o sinal de que Deus já escolheu o seu eleito? É que ele teve vida e ressurreição e que ele está assentado à destra de Deus. Estevão, quando foi apedrejado, ele viu o céu aberto, a glória de Deus, e Jesus de pé à destra do trono de Deus. Hebreus 1:3, Hebreus capítulo 12, fala que ele está ali assentado. Então ele é o sinal, né, a marca que ele é o eleito, é que ele está assentado à destra de Deus como homem Deus, como Deus homem, porque ele subiu em corpo humano e ele foi revestido de divindade, certo? Então olha só, coloca a vara de Arão perante o testemunho, guarda como sinal. Então veja, né, que é para guardar. Então diz Senhor, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Então veja que os filhos rebeldes. Por que os filhos rebeldes? Vejam, havia uma rebelião de quem é seu eleito. Então se tivesse mais alguma rebelião, a vara estava ali, e aquela vara ia ficar ali dentro da arca. O maná não estragaria, o maná, que é o maná escondido, aponta lá em Apocalipse 2:17, né, que é o maná escondido. Esse maná não seria estragado e essa vara também não voltaria a morrer, porque dentro da arca impera não o tempo, mas a eternidade. Então há poder de eternidade dentro da arca, apontando que há poder de eternidade em Cristo, dizendo que ele é o Pai da eternidade. Então, sendo colocado dentro dele essa vara, ela não seria mais seca ou morta. E os filhos rebeldes, quem que eram os filhos rebeldes? Os que queriam ser cabeça espiritual, eles veriam que só tem um cabeça, que era Arão. E hoje, meus irmãos, hoje o Senhor Jesus é o eleito que tem vida e ressurreição, e ninguém deve ser cabeça. Todos que quiserem ser cabeça são filhos rebeldes. É isso que significa, que todos os que querem ser cabeça da igreja, do povo de Deus, todos que querem ser cabeça do reino de Deus, são filhos rebeldes. Já existe um cabeça, ele foi eleito, e ele foi eleito por meio de vida e ressurreição. Ele recebeu vida e ressurreição. Então diz aqui,
que era para ser posto ali na arca por causa dos filhos rebeldes. Assim farás acabar suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então, a eleição acaba com a murmuração. A eleição de Arão acabou com a murmuração ali, daquelas pessoas que queriam tomar o lugar de Arão no sacerdócio, na ministração, e entrar no Santo dos Santos, em fazer aqueles rituais todos da lei, que era apontamento para Cristo. E a eleição acaba com qualquer murmuração de quem é o eleito. Já foi decidido quem é o eleito, que é Cristo, não há murmuração. Até a murmuração na nossa vida termina quando a gente reconhece que nós temos um cabeça, e esse cabeça é Cristo. E esse Cristo é poderoso. E esse Cristo tem poder de dar vida e ressurreição para nós. E aí diz aqui o texto, certo? E não morrerão. Então Deus escolheu Arão, fez todo aquele sinal para o povo não morrer, porque a eleição é vida. Deus não fez aquilo para humilhar aquelas pessoas. E Deus também não mostra para nós que Cristo é eleito para nos humilhar e dizer nós não somos nada. Não, é justamente para a gente não morrer. É o apontamento para eles, era para eles não morrer sendo rebeldes, certo? E para nós, para a gente não morrer, nós temos que reconhecer o eleito. E ao reconhecer o eleito como o eleito para ser o cabeça de todas as coisas, nós recebemos vida e ressurreição. Então nós não morremos. Então diz lá, João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Todo aquele que está morto e crê em mim viverá. Então não há morte para nós por causa da eleição. Quando nós reconhecemos que Deus escolheu e nós aceitamos a escolha de Deus e nos ligamos à escolha de Deus, que é Cristo, nós recebemos o que a escolha de Deus tem, que a eleição de Deus tem, que o eleito de Deus tem. O eleito de Deus tem vida e ressurreição. Nós recebemos vida e nós recebemos a ressurreição. Glória a Deus por todos esses apontamentos. E aí, o versículo 11 diz assim, ó, e Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. E se Moisés está apontando aqui para a pessoa do Espírito Santo, está dizendo que Moisés obedeceu tudo que Deus disse, desde o começo, reúne o povo, os príncipes, as varas, os nomes, coloca o tabernáculo diante do testemunho, fica um dia, vai lá, volta, pega todas as 13 varas, vê quem foi o escolhido, pega quem escolheu, coloca dentro do testemunho, para sinal, e Moisés fez de acordo com aquilo que foi lhe ordenado, fez de acordo com aquilo que Deus disse, e o Espírito Santo, ele está fazendo isso. Ele já mostrou quem é o eleito, e ele continua mostrando quem é o eleito, e os que vão ser eleitos em Cristo vão ouvir a voz do Espírito, vão receber a voz do Espírito e vão receber a direção do Espírito para se ligar ao eleito, para receber vida e ressurreição, meus irmãos. Então essa é uma parte importante de toda essa história da vara de Arão florescida, estar ali diante da arca, estar dentro da arca. Então veja que tudo aponta para Cristo. A arca aponta para Cristo, o maná aponta para Cristo, a vara de Arão aponta para Cristo, as 2 tábuas da lei apontam para Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo. Tudo é Cristo. Cristo é o eleito para ser o cabeça, não só da igreja, mas o cabeça de todas as coisas. Cristo é o nosso cabeça. Nós não podemos ter a rebeldia de querer ser cabeça de nós mesmos, ser as nossas próprias cabeças. E nós também não podemos ser tolos de permitir que os religiosos e a religião se assenhoreiem de nós e seja nossos cabeça. Só existe um que é o cabeça de todas as coisas da igreja e deve ser o nosso cabeça. E esse alguém é Cristo, o eleito de Deus que recebeu vida e ressurreição.